Tá acontecendo de novo, né? Chegou na segunda metade do ano e todas aquelas metas já foram por água abaixo. Você jurou que esse ano ia ser o seu. Você prospectou, você testou várias formas de se conseguir e se reter clientes. E talvez até você tenha fechado clientes. Mas depois perdeu, ficou preso no operacional, a qualidade do serviço acabou caindo, você tentou às vezes até delegar e não deu tão certo assim. Ou pior, foi trocado por uma agência melhor. Vamos, admite, não é a primeira vez que você está tentando resolver esse problema. Não é a primeira vez que você está correndo atrás de uma forma milagrosa de conseguir virar o jogo aos 45 do segundo tempo e de fato conseguir ter crescimento com consistência com serviços de marketing de tráfego pago. Para coroar, toda hora você vê um Juninho do tráfego, Fernandinho do tráfego, com um carrão, mansão, Dubai, Maldivas, e você ir atrás do computador com 2 ou 3 clientes que te ligam incessantemente, mandam áudios de 2 minutos e vários pontos de interrogação logo abaixo e olha para um lado e para o outro e pensa, será que o problema está em mim? O que eu estou fazendo de errado? Por que todo mundo consegue e eu não? E é ficando até o final desse vídeo que você vai entender qual é a metodologia que fez com que, por exemplo, a Francine tivesse esse resultado que está aparecendo aqui na tela. 300 e poucos mil reais de recorrência mensal com serviços de tráfego pago e de Google Meu Negócio também. Eu vou te explicar tudo isso ao longo desse vídeo. Este depoimento da Francine, esse exemplo que eu dei, ela me mandou 1 ano e meio depois, ou seja, depois de usar com muita consistência todo o método. Mas não se engane, porque o primeiro depoimento que ela me mandou foi esse daqui. Isso com 1 mês após a metodologia que eu vou te apresentar aqui. Então vamos lá, para essa metodologia que vai fazer com que você consiga faturar múltiplos 5 dígitos ou até mesmo 6 dígitos com serviços de gestão de tráfego. Mas quem sou eu para estar te falando isso? Talvez você ainda não me conheça. Eu me chamo Rodrigo Vincenzi e eu comecei como gestor de tráfego no ano de 2015, quando esse termo nem era utilizado ainda. E hoje eu tenho uma agência de marketing que a gente presta serviços para empresas de todo o mundo e não só do Brasil, onde a gente consegue fechar contratos como esses aí que estão aparecendo nos prints da tela. Esses aqui foram os recebidos, os pagamentos de clientes nossos que a gente recebeu só na semana que eu gravei esse vídeo. Detalhe, eu tô gravando numa terça-feira e eu já tenho todas essas vendas aqui nesse dia. E é claro que com 8 anos de mercado, teoricamente fica um pouco mais fácil para mim. Mas eu quero te mostrar esse outro exemplo aqui. Olha só, 180 mil reais faturados em 1 ano com a minha metodologia, a imagem que está aparecendo aí na tela para você. Isso era uma pessoa completamente leiga, que aprendeu tráfego pago comigo e também aprendeu a nossa metodologia. Isso para te mostrar que pessoas comuns como você, que está achando que o problema é com você, pode funcionar. Gente, o que eu vou te apresentar aqui, até uma criança de 12 anos consegue executar. Isso eu te garanto. E sabe por que eu te garanto tanto? Porque realmente teve uma criança de 12 anos que executou. Eu vou colocar rapidinho na tela só para você ver como é simples. E tem poucos meses que eu adquiri um curso do Rodrigo, que é o Script. Falo pra você está perdendo tempo quem não adquiriu ainda, porque é muito bom mesmo. Então, minha mãe comprou o Script e eu me identifiquei muito com o curso, né? E aí eu falo assim, mãe, eu quero trabalhar com gestão de tráfego. Aí eu falei, mãe, eu não quero fazer as reuniões por enquanto. Ela faz reuniões e eu administro o gerenciador de anúncios, as campanhas, e ela fica fazendo as reuniões. Você tem quantos anos? 12. Mas vamos lá, deixa eu te explicar como é que eu cheguei nessa metodologia, como é que eu desenvolvi tudo isso. Como eu te disse, eu comecei no ano de 2015, onde era tudo mato. E na época, eu lembro que eu vendia serviços de Google Ads, na época Google AdWords, sem nem precisar vender direito. Bastava eu apresentar a ferramenta para o empresário, pegar o computador, mostrar para ele, pum! O cara já ficava completamente encantado com a ferramenta. Óbvio que hoje não é mais assim, então eu não vou começar minha história em 2015, mas sim em 2021. Mas antes, uma breve linha do tempo. Em 2015 eu comecei, em 2016 eu já tinha uma agência física com funcionários e pessoas trabalhando para mim, já faturava ali próximo aos 7 dígitos anuais. Em 2017, no final do ano, eu comprei participação em uma empresa de tecnologia e vendi a agência que eu tinha até ali, passei para um outro sócio. Comecei a focar nessa empresa de tecnologia, onde eu cheguei a ter um time de quase 30 pessoas só em marketing e venda sob a minha gestão. Ou seja, dali até ali eu já vendia e fazia marketing. Daquele ponto em diante eu passei a ser um líder de times de venda e marketing. Com isso eu aprendi a me desenvolver bastante. Mas foi no ano de 2020, quando veio a famosa pandemia, que a minha empresa foi completamente dizimada. Nós vendíamos, como eu te falei, uma empresa de tecnologia, um sistema para lojas físicas. Quando as lojas físicas pararam de ser visitadas pelos clientes, automaticamente o meu sistema se transformava em inútil. E nós perdemos 80% dos nossos clientes do dia para a noite.
Eu basicamente quebrei na virada da pandemia, assim como muitos outros empreendedores no Brasil. Mas eu não me deixei abalar por aquilo. Na época eu estava com a minha então namorada, hoje esposa, e nós queríamos muito nos casar. Eu ia fazer um pedido de casamento para ela perfeito. Só que meu dinheiro estava acabando, porque o caixa que eu tinha na empresa naquela época, ele era limitado. A gente juntou muito dinheiro durante muito tempo ali, durante mais ou menos 2 anos e meio de operação, e naquele momento nós estávamos sem grana. E foi no começo de 2021, em janeiro, onde nós, os 4 sócios dessa empresa, sentamos e chegamos à decisão de que estávamos em janeiro e que em junho seria pago o último salário dos sócios da empresa. Ou seja, a minha renda de julho em diante seria 0. Aquele sonho havia acabado. Eu pedi a minha esposa em casamento em junho, nesse exato mês, porque dali eu pensei, cara, eu vou voltar a ganhar dinheiro com serviços, eu vou começar a prospectar cliente. Gestão de tráfego estava em alta ali em 2021. Eu vou prospectar cliente, eu já sei prospectar, eu já sei fechar, pronto. Só que eu ficava procrastinando. Eu procrastinava, porque afinal de contas eu tinha dinheiro, então não precisava me preocupar. E eu ficava ali meio assim, não queria aceitar qualquer cliente, acabava que eu não fechava, eu fechava uma consultoria aqui, uma consultoria acolá, mas nada com consistência. Mas foi em junho, quando eu pedi a minha esposa em casamento, que 15 dias depois, em um restaurante, ela passou mal e nós descobrimos que ela estava grávida da minha filha, Violeta, que se você me segue no Instagram você já deve ter visto ela, foi ali que a minha ficha caiu. Eu estava completamente quebrado, eu estava sem renda, tudo que eu tinha era o meu conhecimento e a minha força de trabalho. Obviamente, eu comecei a prospectar clientes como um absurdo louco. Todo o contrato funcionava. Na época, eu chegava a fazer 600 abordagens por WhatsApp por dia, fazia de 50 a 100 ligações por dia, sem falar que eu pegava o cartão de crédito que eu tinha e colocava para rodar anúncios também. Ou seja, eu testei várias formas de se prospectar. E não só essas, eu também criava conteúdo no LinkedIn, abordava pessoas no LinkedIn e também ficava atrás do meu próprio networking. Ou seja, de fato, eu testei todas as fontes de captação de cliente possíveis naquela época. E sabe o que é o mais interessante? Todas elas me trouxeram clientes. Todas elas, sem exceção, me fizeram fechar alguns clientes. Só que olha como as coisas são malucas. Eu estava precisando muito de dinheiro, então qualquer cliente para mim era cliente. Nessa época eu estava sem funcionários, eu estava sozinho de novo. Então eu saía fechando qualquer coisa. Qualquer R$1.000 que me dessem para fazer o tráfego, eu estava topando, porque eu precisava de dinheiro. Eu estava numa situação onde qualquer coisa para mim servia. E como eu era muito bom de vendas, eu consegui fechar muito contrato. Eu consegui ter muita reunião e fechar muito contrato. Eu cheguei bem rápido a mais ou menos ali uns 18, 19 mil de faturamento. Foi coisa de 2 meses. Eu fiquei tranquilo financeiramente. Só que aí os efeitos colaterais vieram. Eu tinha uma rotina completamente bagunçada. Eu saía de casa por volta das 6 horas da manhã, eu pulava refeições, acabava que eu só almoçava e jantava, e voltava para casa às 11 horas da noite, que era quando de fato eu iria jantar. Eu cheguei a perder muito peso, eu fiquei muito magro, acho que uns 12 quilos a menos do que eu tô hoje. Eu comecei a perder cabelo, eu perdi cabelo até mesmo da barba, nessa região da barba aqui, tem um nome disso, é uma doença que dá. Eu perdi cabelo da barba de tanto estresse que eu tive naquela época. E eu ficava perdido, mas eu falava, tudo bem, eu tô ganhando dinheiro, então tá tudo bem. Só que viver esse inferno e esse turbilhão, essa zona dentro do teu negócio é o que claramente pode te destruir, porque ninguém é de ferro e essa conta uma hora chega. Eu comecei a ter problema de coluna, eu comecei a ter dores de cabeça, enxaqueca e a minha saúde foi indo pelo ralo. O dinheiro estava na conta, mas eu não tinha paz, eu não tinha liberdade, eu mal via a minha esposa durante toda a gravidez. Hoje ela até fala pra mim que ela não quer engravidar de novo, justamente por quão sozinha ela ficou durante todo o período da gravidez da Violeta. E isso tudo por falta de uma única coisa que foi o grande pilar dessa metodologia, o pilar de processos com rotina. O que significa isso? A maior parte dos gestores de tráfego senta para trabalhar e aí fica completamente perdido. Eu fiz até uma sátira em um anúncio recentemente no meu Instagram. Você senta e pensa, eu vou subir campanha, eu vou prospectar, eu fechei um cliente ontem, quando é que eu tenho que fazer reunião com ele? Eu já cobro agora? Quando vem um contrato? Qual que é o primeiro passo? Quando eu vou prospectar, eu abordo quantas pessoas? Com quantas eu sei que esse meu modelo de prospecção não está funcionando? E quando eu descubro que ele não está funcionando, o que eu tenho que trocar? É o meio de comunicação? É o que eu estou falando? É o formato? É mudar de cidade? É trocar de nicho? Você, com toda e absoluta certeza, não sabe as respostas para pelo menos algumas das perguntas que eu acabei de te fazer. Isso porque, na tua cabeça, tudo é um grande turbilhão. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, porque você nunca teve uma experiência prática de ter processos e ter rotinas.
Segundo, porque você está preso num jogo chamado de renda extra. Você está empreendendo com serviços ou quer empreender, mas está agindo com cabeça de CLT, onde você passa a maior parte do seu tempo na frente do computador. O dia termina, você fez muito, mas produziu pouco. E no final das contas, essa conta não fecha. Sem rotina, você não sabe o que você tem que fazer. Você não tem passo a passo. Sem falar que, como eu disse no começo do vídeo, toda hora você vê o fulaninho do tráfego, alguém do tráfego na internet. Você vê eu também, que é uma pessoa que você fala, nossa, mas parece que tá tudo tão bem pra ele, tá nada bem pra mim. Aí você começa a consumir conteúdo gratuito, só que parece que você só fica mais confuso. Porque, gente, eu vou ser o único que vai falar isso aqui pra você. Conteúdo gratuito só serve para vender para você. Só serve para gerar relacionamento com você. Conteúdo gratuito não tem passo a passo. Conteúdo gratuito não é de fato algo a ser seguido. E é por isso que você está preso num turbilhão de falta de processos e falta de rotina. Porque você fica se munindo de várias metodologias, às vezes pagas, ou de vários conteúdos gratuitos, e isso só te leva a mais e mais confusão. E foi ali no mais ou menos setembro de 2021 que foi quando eu sentei com um amigo meu, um empreendedor, um dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Centro-Oeste, e ele me falou exatamente uma coisa que eu já falei para você aqui. Você não tem um negócio, você tem uma renda extra. Pode ser uma baita de uma renda extra. Eu tenho mentorados que ganham 30 mil, mas que estavam completamente perdidos. Você pode ter uma baita de uma renda extra, mas você não tem um negócio. Quando aquela ficha caiu para mim, eu entendi que eu não tinha processos, que eu não tinha um passo a passo, que eu não tinha um negócio. E foi ali que eu desenvolvi a metodologia Script. Uma metodologia onde eu consigo ter clareza em todas as pontas do que eu preciso fazer. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto, quinto, sexto. Tem muita gente que acha que o primeiro passo, inclusive, é prospectar clientes ou aprender tráfego pago, mas não é nenhum nem o outro. O primeiro passo é setar a tua mentalidade para quanto você vai cobrar. Quer ver uma coisa interessante? Quanto você cobra do seu cliente não é sobre o quanto você cobra de fato, mas sobre o quanto você gera. Faz a conta aqui comigo por um instante. Se você cobra R$2.000 de uma empresa de hambúrguer, de uma hamburgueria, quantos hambúrgueres você tem que vender para você simplesmente se pagar? Ah, um combo custa em média R$40? Tá, mas você não vai pegar o preço completo do produto, você tem que pegar o lucro. Você tem que vender quantos? 200, 300, 400? E amigão, se você já atendeu alguma empresa desse tipo, você sabe muito bem que eles não têm esse orçamento suficiente para fazer esse tanto de vendas. Por outro lado, se você cobra R$5.000 para fazer o tráfego de uma loja de piscinas e vende uma única piscina, o lucro já se paga. Uma piscina vai de 60 até R$200 mil, dependendo do tipo da piscina que você está vendendo. Percebe como fica mais fácil você se pagar? Isso são algumas das coisas, aqui eu só falei do nicho, mas tem outras coisas também que eu ensino na metodologia, onde você vai aprender a setar a sua mentalidade, a forma como você enxerga as coisas, para que você consiga de fato fechar contratos grandes, contratos de no mínimo R$2.000, fechando contratos sempre, e não só isso, sabendo como entregar aquilo para o cliente, sabendo como entregar resultado para o cliente, como atender, como assinar o contrato, como ser mais profissional dentro dessa profissão, e não só mais um Joãozinho gestor de tráfego apertador de botões. Esse cara da gestão de tráfego, quando ele aborda um cliente, o cliente já está saturado dele. Tem gente que fala que o mercado está saturado, ele está sim, de gente ruim, de gente não profissional. Quando você senta para conversar com o cliente e você tem todos os passos do que dizer numa reunião, como conduzir a reunião de apresentação, a reunião de fechamento, como quebrar as principais objeções. Você concorda comigo que eu já levei muita objeção na cara? Você concorda então comigo que eu posso te apresentar todas elas e como quebrar cada uma delas? Sim. É isso que a gente tem dentro da metodologia Script. Você precisa de processos e rotinas. E eu tenho isso para te entregar. E agora a gente vai fazer o seguinte, antes de eu te apresentar a metodologia, eu quero colocar um pequeno vídeo de uma pessoa muito especial. Olha o que o Matheus José tem para te dizer. Olha aqui, galera, acabei de encontrar o Matheus Jesus, aluno do Script. O que você estava me contando aqui, Matheus? Já fechei mais de 10k em contrato depois do Script. Com a metodologia do Script? Com a metodologia do Script. É o que eu falo, resultado tá dando. E não é só sobre faturar 10 mil, não é só sobre fechar alguns clientes, mas é como fazer isso com consistência, para que você tenha um negócio que cresça. Como é o caso do Thales, que eu encontrei num evento que eu fui recentemente. Olha o que o Thales tem para te dizer. Olá, meu nome é Thales, tenho 24 anos e moro aqui em BH. Cheguei a me formar em Engenharia Química no ano passado e trabalhei como CLT por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, mas não fazia mais sentido para mim. E fez todo sentido para mim porque eu estava muito em dúvida de onde ir pelo marketing. O marketing já tinha me atraído, mas por onde eu iria? Então eu sou muito grato ao Rodrigo e meus resultados eles vieram de maneira rápida.
Nas primeiras semanas eu já consegui agendar algumas reuniões apenas com um conselho que ele me deu. Cara, se joga no caos, bota a cara e vai. Então, as primeiras reuniões já começaram a surgir, o primeiro cliente veio em menos de um mês. E hoje eu já tenho alguns clientes de negócio local, cerca de 2 a 3 clientes de negócio local. E lançamentos também envolvidos. Então eu só tenho a agradecer ao Rodrigão. Grande abraço, e ele é um grande mentor para mim hoje. Era antes e ainda é, eu espero que seja daqui para frente, sempre o meu grande mentor e minha inspiração. Sinceramente, eu posso passar o resto do dia aqui te apresentando depoimentos. Eu devo ter só nos destaques do meu perfil do Instagram mais de 3.000 depoimentos de pessoas que, assim como você, começaram, utilizaram esse método e conquistaram a tão sonhada liberdade com lucro, que é isso que essa profissão tem para entregar para você. Agora, eu vou te explicar o que tem dentro desse treinamento ou script. O que tem de fato na metodologia? Eu vou te mostrar na tela do meu computador aqui agora, presta atenção. Eu vou te mostrar aqui agora todos os conteúdos que te esperam lá dentro. Quando você entrar na plataforma, você vai clicar aqui no script, né, onde você vai acessar o curso. São vários outros cursos aqui, mas eu vou te mostrar em específico o script. Você vai clicar aqui. Ele vai abrir já todos os módulos dele aqui, são 6 módulos ao todo. Vou explicar um pouco por cima o que é cada um deles primeiro. Você vai ter uma introdução, que eu exijo que você não pule essa introdução. Depois você vai ter um curso completo de prospecção, negociação e fechamento, incluindo técnicas de quebra de objeção e muito mais, que é como você conseguir o seu primeiro e próximos clientes de tráfego pago, cobrando de R$1.000 a R$3.000 por cliente. Depois você vai ter um curso básico de tráfego no Facebook e um curso básico de tráfego no Google. Lembrando que tráfego no Facebook obviamente inclui o tráfego no Instagram também, e tráfego no Google inclui o orgânico, né? Então, por exemplo, tem aulas de Google Meu Negócio aqui dentro também. E o quarto módulo é o módulo de estratégias avançadas. Então é aqui onde você vai encontrar as estratégias para entregar grandes resultados para os clientes com os quais você vai fechar. Muita gente me pergunta se o script ensina somente parte de prospecção, né? Como você viu, não é. Você também vai aprender tráfego do básico nos módulos 2 e 3 e avançado no módulo 4. Depois a gente vai te ensinar como fazer uma prospecção escalável, né? Então, no começo do script aqui, no módulo de prospecção, você vai aprender como fechar clientes sem gastar nada, apenas trabalhando e investindo o seu tempo. Depois que você já tiver grana, você vai querer ter uma prospecção mais escalável, né? Uma prospecção um pouco mais acelerada e mais automatizada. Então, você vai seguir o módulo 5, que obviamente exige custos. Então, primeiro você tem que fechar o seu primeiro cliente para depois pegar as aulas do prospecção escalável. E por último, tem o script gringo, né? Que é basicamente nós contratamos um professor de inglês para ensinar como aplicar a metodologia de script de prospecção nas empresas dos Estados Unidos. Então, se você quer ter cliente nos Estados Unidos, você vai poder utilizar o script gringo também para ganhar em dólar, beleza? Agora vamos lá, deixa eu mostrar um pouquinho das aulas aqui para você entender mais ou menos, tá? Ao todo são 43 aulas, na verdade acho que são quase 50, porque tem algumas que no dia que eu gravei essa aula aqui estavam faltando, mas todas elas foram inseridas já, acho que são 50 aulas, se não me engano. De prospecção, primeiro eu vou te mostrar como destravar o seu potencial. Você não pode pular essa aula. O que você tem que fazer antes de começar, ou seja, o que você tem que ter antes? Você tem que ter um e-mail profissional, você tem que ter um perfil profissional no Instagram, tem alguma coisa desse tipo? Aqui eu vou te explicar tudo, e principalmente aquilo que você não deve fazer para perder o seu tempo. Como encontrar o contato das empresas, você vai aprender. Como enviar mensagens no WhatsApp em massa, quais são os melhores nichos, qual que é o roteiro para prospectar, o roteiro para falar na reunião. Aqui eu tenho 2 negociações práticas, negociações reais, né? Então, se você clicar na aula aqui, você vai ver que eu basicamente gravei eu fazendo negociação com empresários reais aqui, tá? Lembrando que essas negociações gravadas aqui, elas foram feitas presencialmente, mas a maior parte dos clientes com os quais você vai fechar negócio é de maneira remota, né? Então, você vai fazer tudo por videoconferência, podendo ter clientes em qualquer lugar do país, inclusive do mundo, tá? Mas aqui eu tenho algumas reuniões que eu fiz com empresários reais para você poder espelhar e aprender um pouco mais sobre como eu negocio os contratos aqui do meu escritório. Como definir o teu preço exatamente, como apresentar a proposta para o cliente, quanto o cliente deve investir em tráfego, né, além do que ele vai pagar para você, como quebrar as 11 objeções de vendas que esses empresários possuem, como compartilhar os acessos, né? Ou seja, depois que eu fechei o cliente, como que eu pego os acessos dele sem ter que pedir senha, sem ter que pedir dados de cartão, nem nada do tipo. O que fazer quando a sua prospecção der errado? E essa aula aqui ela é muito bacana, porque eu gravei ela justamente para... Se você estiver tendo problemas na sua prospecção, esses problemas estarão nessa aula aqui, você saberá como resolver graças a essa aula aqui.
E aqui eu fiz um exemplo de uma análise de uma empresa, né, que é como que você faz para analisar uma empresa e saber que tipo de estratégia você vai implementar para ela. Depois, como eu falei, vem aqui as aulas básicas de Facebook Ads, ensinando tudo do zero, as aulas de Google Ads e as aulas de estratégia também te mostrando quais são as estratégias que você vai utilizar dependendo das empresas. Lembrando que aqui você também tem como fazer análise de uma empresa, como ler relatórios, otimizar campanhas e apresentar resultados para o teu cliente e até mesmo como montar uma contingência. Por último, a aula de automatização. Então você tem 3 aulas aqui que vão te ensinar como automatizar a sua prospecção por WhatsApp, para você ter um robô prospectando por você, ou até mesmo como você fazer para captar clientes através de anúncios, né? Investindo em anúncio para trazer cliente para você. Lembrando que as aulas do módulo 1 te ensinam a fechar cliente sem precisar gastar nada e apenas com o teu WhatsApp, enquanto aqui você já vai ter que investir. Mas óbvio que eu só recomendo que você utilize essas técnicas depois que você já fechar os seus primeiros clientes. E aqui, que são as aulas que no momento que eu estava gravando ainda não tinham sido inseridas, são as aulas do Script Gringo, que é basicamente uma leitura de como tudo isso daqui se aplica com as empresas dos Estados Unidos, uma aula feita por mim e um professor de inglês de Cambridge. Então tem bastante coisa interessante lá para você aprender e eu também fiz uma negociação real na prática com um gringo e essa aula também vai estar aqui no Script Gringo. Então basicamente esses daqui são todos os conteúdos aqui do treinamento Script. Espero que você entre para essa profissão, prospere muito. E a esse ponto do vídeo você deve estar se perguntando, tá, beleza, Rodrigo, eu quero, quanto custa, como que eu faço para comprar? Então eu vou, para você que assistiu o vídeo até aqui, eu vou fazer uma oportunidade única. Essa oportunidade ela é única porque se você sair daqui e for lá no meu perfil, você vai encontrar uma forma diferente de adquirir esse treinamento. Então presta muita atenção no que eu vou dizer para você. Primeira coisa, além de tudo isso que eu te apresentei, eu vou te entregar 2 bônus extra. Esses 2 bônus servem para 2 coisas. Para reduzir o teu risco e acelerar o teu resultado. Eu vou explicar isso aqui para você agora. Muitas vezes os gestores de tráfego se queixam de que eles vendem para o cliente, começam a fazer o tráfego, o cliente recebe pessoas no WhatsApp e não fecha vendas e coloca a culpa em você. E geralmente você fica de mãos atadas, você não sabe o que você faz. Agora imagina como seria se você tivesse acesso a uma metodologia de vendas no WhatsApp para mandar os scripts para o teu cliente e falar: fala para o seu vendedor fazer desse jeito. E aí se ele não fizer e o cliente botar a culpa em você, você fala, ele não fez do jeito que eu falei. Assim, se resguardando e reduzindo o risco de perder um cliente. Pois é, esse é o bônus de número 1. Um treinamento que vai te ensinar uma metodologia de vendas através do WhatsApp, passo a passo ali. E o segundo bônus é um treinamento para aumentar o seu lucro. Imagina que cada contrato que você vai fechar com um cliente de R$1.500, R$2.500, seja lá o valor que fosse, pudesse ser aumentado em R$1.000 com um estalar de dedos. Rodrigo, como que isso é possível? Simples, vendendo uma solução agregada para o teu cliente. Você vai vender o tráfego para ele? Todo mundo que precisa de tráfego precisa de uma landing page. Você sabe hoje como fazer uma landing page? Você sabe quanto cobrar? Como vender uma landing page? Então pronto, esse é o seu segundo bônus. Você vai aprender do zero como planejar, desenhar, produzir, colocar no ar e vender uma página, uma landing page para o teu cliente, podendo assim multiplicar o seu lucro, ou seja, reduzir o seu risco e acelerar o seu desenvolvimento aqui. Esses 2 bônus, eles são vendidos separadamente por R$200 e eles vão entrar como um bônus nesse treinamento para você, de graça. Mas ó, é só se você comprar aqui. Se você sair e comprar lá no meu perfil, você não vai receber esses bônus e não adianta vir pedir lá no direct nem nada do tipo. É só para quem viu esse vídeo até aqui. E para fechar, tem uma coisinha a mais para você. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias, que é por lei, né? Você tem direito a uma garantia incondicional de 7 dias. Só que eu vou fazer ainda melhor. Você pode entrar no treinamento, assistir tudo, ter os seus 7 dias. Se dentro do período dos 7 dias você me pedir um reembolso, eu devolvo a tua grana e ainda te deixo com o curso. Você vai continuar com o treinamento. Não vou tirar o teu acesso ao treinamento, você vai continuar com ele. Ah, Rodrigo, mas assim vai ter gente que vai passar a perna. Cara, a grande verdade é que eu confio no potencial do material que eu estou entregando. E eu sei que, além do sentimento de gratidão que você vai ter por mim depois de ter acesso a esse treinamento, você também vai estar mais propenso a entrar e mudar de vida se eu te der essa condição. Tô certo? Então pronto, tá aí pra você. Se você não gostar do treinamento, você pode pedir um reembolso e ainda vai continuar com acesso ao treinamento. Eu não vou tirar o teu acesso a ele, às futuras atualizações e tudo mais. E agora, antes de te falar o preço, eu quero voltar com o primeiro depoimento que eu te mostrei, o depoimento da Francine. Mais de R$300 mil de faturamento. Fala pra mim, se ela tivesse pagado R$5.000 por esse treinamento, teria valido a pena pra ela, sim ou não? Teria saído barato pra ela, sim ou não? Os outros depoimentos que eu te coloquei aqui, gente com 12 clientes, gente faturando mais de R$10 mil, gente que faturou R$180 mil no último ano com a metodologia. Se essas pessoas tivessem pagado R$1.000 por esse treinamento,
teria sido caro ou barato? É a mesma coisa que eu falei para você. Não é sobre o quanto eu vou cobrar de você, é sobre o resultado que eu posso gerar para você nesse treinamento. E olha, eu sei que é chato falar esse tipo de coisa, mas você comprando ou não muda muita coisa na minha vida. Eu já obtive meu resultado, eu já tenho meu negócio. Eu resolvi ensinar para profissionalizar esse mercado que é tão absurdamente grande e tão cheio de oportunidades. E ele simplesmente está cheio de amadores. E se transformando em profissionais, nós vamos ter um mercado mais maduro, onde todo mundo sai ganhando. Então, para fechar, como eu falei aqui, você não vai pagar 10, você não vai pagar 5, você não vai pagar 1.000, você não vai pagar nem R$500 por esse treinamento. Você vai pagar R$297. Todos os módulos que eu te mostrei e os 2 bônus que eu te prometi, mais a garantia que eu prometi para você. Mas atenção, esta condição ela é exclusiva para esse vídeo aqui. Se você comprar lá fora, você não tem a condição da garantia que eu te falei. Se você comprar lá fora, você também não tem os bônus que eu falei para você. Abaixo desse vídeo já apareceu um botão. Você clicando e fazendo a sua compra em até 5 minutos, você vai receber no seu e-mail todo o acesso. E sem aquela frescura de ir liberando os módulos, você vai receber tudo de uma vez para você poder já maratonar ainda hoje. Então, aperta no botão, o próximo passo está nas suas mãos, a decisão é 100% sua. Eu te desejo o melhor. Um forte abraço e eu te vejo no script.